Estão sendo gravados. A foto de profile do Lucas é ótima. Eu me divirto. Figuraça vocês. Adoro. Amores, bom dia a todos. A prof vai começar falando das atividades. Parabéns a todos. Só para lembrar, quem não me enviou ainda, por favor, bom dia, Ana, me enviar até meia-noite de hoje, ok? A nossa é para compor a nota do terceiro bimestre da nossa avaliação discursiva. Então, algumas produções que faremos, né, assim como o desenho, né, a produção do instrumento da Idade Média, da música medieval. Essa produção de uma paisagem sonora, né, uma paisagem tendo com o estímulo de uma música barroca. E aí algumas atividades que virão pela frente, a gente vai compor a nota do terceiro bimestre, ok? Então, que vai valer de 0 a 10, certo? Quem não está no grupo no WhatsApp, eu vou enviar agora o link aqui no chat, porque não pode ter gente fora do nosso grupo, tá? Por que não? Porque é o nosso canal de comunicação. Ok? Vou mandar para vocês. Esse é o nosso grupo do WhatsApp do terceiro ano. Sobre o áudio que eu mandei ontem, eu bloqueei, né? Porque, na verdade, estava mandando para o primeiro. Eu já quis aproveitar a informação, daí eu acabei pedindo a atividade que era referente a eles, mas depois eu já expliquei bonitinho para vocês, tá? Que são muitas coisas. E peço, mais uma vez, não peça para me enviar no privado, tá? São muitos alunos, senão a prof fica piradinha, tá bom? Pelo grupo que eu tenho um controle maior. Tudo bem até agora? Alguém quer falar algo? Não? Bora lá? Vamos continuar com música. Hoje vamos falar de música clássica. Música clássica no sentido de um período da história da música, tá? Um período determinado, onde tem dois musicistas, assim, extremamente conhecidos. Quem nunca ouviu falar de Mozart? Quem nunca ouviu falar de Beethoven? Alguém aqui neste grupo nunca ouviu falar desses dois músicos? Mozart, a gente fala assim de genialidade, a gente pensa em Mozart, né? Até porque tem uma história atrás de tudo isso, ok? Eu vou começar a aula passando um vídeo para vocês. Gostaria que vocês me informassem se não der certo, tá? Alguém me avisa, por favor. Só um minutinho. Todos estão vendo? Agora Sim, vamos senhora. ver se todos vão ouvir. Ilustrando História. Muitos dos maiores compositores de música erudita escreveram 5, 6, 9 sinfonias ao longo da vida. Mas houve um compositor que escreveu nada menos do que 41 sinfonias. Enquanto grandes nomes da música de concerto escreviam 2, 3 ou até 5 concertos para piano, este mesmo músico escreveu 27 e um total de mais de 600 obras. E isto em apenas 35 anos de sua curta vida. Um gênio cujo nome era Wolfgang Amadeus Mozart. Ele nasceu na cidade de Salzburgo, na Áustria, em 1756. Seu pai, um conhecido violinista e músico experiente, ao notar a grande habilidade do pequeno Mozart para a música, passou a se dedicar à formação musical do filho e a levá-lo por diversas cidades da Europa, encantando as cortes pelas quais passava, fazendo com que o filho tocasse o violino e o piano, muitas vezes de olhos vendados. A primeira destas viagens aos 6 anos o levou à Alemanha e em seguida a Viena, onde tocou para a imperatriz Maria Teresa da Áustria. Num destes encontros no Palácio de Schönbrunn, o atrevido menino Mozart teria pedido a filha da imperatriz em casamento, a futura rainha da França, Maria Antonieta. Bem, eles não se casaram, mas Mozart ao menos recebeu o reconhecimento de seu talento. As inúmeras e longas viagens de Mozart levaram-no também a diversos centros musicais na Europa. Foi na França que seu pai publicou as primeiras composições impressas de Mozart, quando tinha apenas
apenas 7 anos. A genialidade do jovem Mozart era tão admirável que certa vez precisou escrever uma de suas obras fechado em uma sala, sozinho, para provar que era ele, de fato, quem as compunha. Dotado de uma memória auditiva incrível, com 14 anos, reproduziu de memória a obra Miserere, de Gregório Allegri, após ouvi-la uma única vez. Aos 25 anos, Mozart decidiu morar em Viena, onde conheceu Constance Weber, com quem se casou e teve 6 filhos. Esta época de sua vida ficou marcada por uma grande produção artística, concertos para piano, músicas vocais solo, corais e óperas. Sua saúde, no entanto, era muito frágil e em 1791 veio a falecer. Ainda que tenha desfrutado de boa condição econômica durante a vida, Mozart faleceu na miséria e foi enterrado em vala comum no cemitério central de Viena, onde ainda hoje milhares de pessoas o reverenciam em um memorial simbólico construído em sua homenagem. A música e as notas deste gênio austríaco chamado Mozart ficarão marcadas na história para sempre. E aí, vocês sabiam, conheciam um pouquinho da história do Mozart? Infelizmente, assim como muitos artistas, né, independente da linguagem, mas nas artes visuais e na música, né, eles ficam famosos após a morte. Mas eu penso que nas artes visuais, a quantidade desses artistas que ficam famosos após a morte é maior, depois na música, depois em outras linguagens, né, mas aí você pergunta, por quê? Né, porque em vida muitos não são reconhecidos, Van Gogh mesmo. Em vida, Van Gogh vendeu uma obra. Hoje a família dele detém todo esse poder. Né, por quantos milhões a Noite Estrelada é o valor dela hoje, né, o seu autorretrato lá onde a sua orelhinha tá lá faltando um pedacinho, entre outras obras, não só dele, né, como outros artistas. Então, assim, infelizmente, com o Mozart foi a mesma coisa, né? Em vida, mesmo tendo todo esse talento, essa genialidade, ele não foi valorizado, ok? Eu vou espelhar a apostila de vocês. Vocês conseguiram ouvir o vídeo todo? Deu certo? Sim, prof. Obrigada, meu amor, pelo retorno. A apostila de vocês, que aborda música clássica, é o módulo 14, né, que fala sobre período clássico na música, e é o que sempre a prof fala, e página 133, tá? A questão da música clássica, música clássica, nós, leigos, eu vou me inserir nessa classe, por que não? Né, não sou musicista, não sou conhecedora 100% da área, e já usei o termo, eu gosto de música clássica, mas na verdade eu gosto de música erudita, instrumental, tá? Ou mesmo a popular instrumental, por que não? Né? Aí nós dividimos os gêneros musicais, tá? Mas música clássica ela está inserida dentro de uma cronologia da história da arte, ela está inserida dentro de um movimento que podemos associar ao movimento neoclássico nas artes visuais, ok? Então, eu vou ler esse texto que vai falar um pouquinho sobre a genialidade, né, sobre o ser gene. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui no terceiro ano que vai seguir a mesma profissão do pai ou da mãe? Pensa, né, futuramente, que vai passar com certeza no Enem, no vestibular? Tem alguém aqui no grupo? Não? Esse é professora. Oi, amor, pode falar que eu não ouvi, desculpa. Colocaram no chat. O que eles escreveram, por favor? O Arthur colocou que vai seguir a carreira do pai e da mãe, eu acho, um dos dois, que eu não sei. Ele colocou qual? Qual, Arthur? Se eu não me engano, é direito. Tá, vai para a área da advocacia, né? Tem mais alguém? Ele falou que é polícia militar, professora, polícia militar. Legal, Bacana, tem mais alguém? Aqui no chat ninguém mandou mais nada, só o Arthur mesmo. Não, nem ao vivo, e ninguém quer falar. É que, na verdade, a influência familiar aqui, esse texto, ele fala a questão do gene, né, a questão do gene no sentido do Mozart, o fato do pai ser musicista, a questão da interferência, ou melhor, da influência da família do Mozart, do pai, principalmente, em perceber o filho prodígio
e valorizar e, acima de tudo, explorar tudo isso, certo? Então, quando você... Por que eu perguntei isso? Porque, às vezes, a gente tem uma experiência dentro da nossa casa, por exemplo, meu pai é médico, a minha mãe pode ser médica também, por que não, né? Às vezes, os meus pais são médicos. E eu vejo tudo isso na minha casa e eu acabo me espelhando em tudo isso e vou continuar com essa carreira. Isso, o lado positivo. Mas eu também posso ver o lado negativo dessa profissão e acabar não desenvolvendo. Ou melhor, eu posso ver a formação dos meus pais, eles me estimularem a formação deles, eu aprender muito com a formação deles e querer seguir também na mesma carreira. Tem isso, tá? E aí vem a questão da genética também, tá? Igual, eu tenho uma filha que está no 4º semestre de artes visuais. Só que no decorrer da vida dela, é muito engraçado isso. Eu sempre vi minha filha fazendo, sei lá, direito, relações internacionais, ela sempre foi muito política, muito argumentativa, e sempre vi na área artística um desenvolvimento, assim, enorme, porque ela gosta muito de desenhar, dançou a vida inteira, mas aí chegou um momento que também estagnou, parou, que desistiu, mas eu nunca achei que ela fosse ir para essa área. Aí no primeiro ano do ensino médio, ela falou, na escola começaram a fazer uns testes vocacionais e tal, e aí deu que era para a área de humanos. Eu falei, mas isso eu não tinha dúvida. Porém, o pai dela é dentista. Aí no segundo ano ela tendenciou para odonto, mesmo indo em desacordo com o teste vocacional. Mas ela queria ir para a área da estética de odonto. Eu falei, mas aí tem uma certa conexão, né? Com arte, estética e habilidades manuais. Ok, né? Vou fazer uma leitura linear da coisa, tá? Aí chegou no terceiro ano, ela bateu o martelo e falou assim, não, é artes visuais que eu quero, e pronto, e passou. Ela entrou em terceiro lugar na federal. E assim, ao meu ver, aquele poder argumentativo e tudo mais, ajudou. E hoje eu pergunto para ela, e me preocupa também, que eu falo, o que eu gostaria para ela é que ela não fosse, ou não ficasse somente em sala de aula, muito pelo contrário, que explorasse um pouquinho mais, né, o campo não só da licenciatura, mas como do bacharelado também, né, ampliasse a visão dela no campo das áreas visuais, fosse fazer uma pós fora do Brasil e tudo mais. Mas aí, pensando em questões genéticas, né, tanto eu quanto o pai temos uma habilidade criativa muito grande, o pai mesmo sendo dentista, ele desenha muito bem, inclusive precisa, né, para quem trabalhar com as mãos. Inclusive, quem é da área da medicina, odonto, eu sei porque eu fui militar 8 anos, atira muito bem. O TAT deles, que é o exame de tiro, o teste de aptidão, né, de tiro, cara, eles atiram muito bem. Por quê? A coordenação motora fina é perfeita. Por quê? Ele exige essa habilidade na própria profissão. Tá? E por que a prof está falando tudo isso? Por isso que eu perguntei, eu queria escutar de vocês isso, né? Porque o reflexo das suas escolhas pode refletir de uma forma comportamental, positiva ou negativa, mas também tem esse embasamento genético, né? Que os profs de biologia poderiam, assim, se aprofundar um pouquinho mais, como vocês já estudaram, né? Em genética e tudo mais. Mas vamos lá. Vamos ler um pouquinho desse texto. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão muito quietinhos. Vocês já estão com fome? Fome é o dia inteiro, professor. Credo, o que tem nessa barriga? Uma lombriga? Espaço. Não é só na dele, não, hein? Espaço é ótimo, adoro. Vamos lá. Amores, como entender a gênese de um gênio da estatura do Mozart? A imagem da criança prodígio que aos 8 anos nos arrebatou com seu virtuosismo ao piano nas cortes de Londres e Versalhes pode sugerir pistas enganosas. A ideia de dons... Vocês acreditam em dom? Quem não acredita em dom? Vamos lá. Eu não acredito. Não? Quem que é o... Quem falou? Eu, Caio. Caio, então você acredita que todos são capazes, então a pessoa não nasce com um dom para determinada coisa, ok? Sim, Correto? é mais isso. Tá, somente o Caio, galera? Tem mais alguém?
Eu. Ok. Vocês querem partir para que área? Na profissão de vocês, assim, nessas escolhas aí das faculdades, das áreas. O que vocês querem fazer? Vocês Bioquímica. falam. Oi, amor. Bioquímica. Bioquímica, e você, Caio? Eu tô em dúvida ainda. Mas é área de humanas, exatas, biológicas, o que é? Só para a gente ter uma... Não sei. Antes Tá bom, não eu tem falava problema. exatas, agora eu não sei mais também. Não tem problema. Queridos, primeiro, se fosse, sei lá, alguém muito grande lá da educação, eu daria um tempinho a mais para a gente escolher a nossa profissão, né? 16 anos é muito cedo. Sei lá, de repente posso estar falando uma besteira enorme, mas é o que eu penso, né? É uma escolha para a vida toda. Mesmo sabendo, eu encontrei muitos alunos meus aí no referencial, foram ex-alunos do Colégio Militar, quando eles terminaram a primeira faculdade e voltaram para o cursinho, porque não era aquilo que eles queriam. Então, assim, muitos já estavam advogados, enfermeiros, veterinários, eles já estavam atuando na sua profissão, mas eles queriam fazer outra coisa. Então, assim, eles perderam tempo? Não, eu penso que estudo nunca é demais. Porém, se tivesse mais tempo para pensar, para escolher, talvez você tivesse feito a escolha certa, né? De repente estava se aprimorando naquela profissão, é tudo uma questão de pensar. Mas vamos lá, questão de dom, né? Tem pessoas que acreditam em dom, pessoas que não acreditam. Super respeito, tá? Eu acredito que qualquer pessoa é capaz de aprender o que ela quiser. Se você hoje virar para mim e falar, professora Tati, eu quero aprender a desenhar. Assim como muitos alunos nessa quarentena me chamaram aqui pelo WhatsApp e falaram, prof, me passa o material, eu quero aprender a desenhar, eu tô com a minha mente vazia, melhor, eu preciso relaxar. Eu apresentei links de materiais para começar o passo a passo, do palitinho. E eles estão, assim, já numa evolução. Existe técnica para tudo. Pô, existe técnica para andar de bicicleta, tirar rodinha e tudo mais, tá? Mas eu, enquanto ser humano, né, tirando um pouquinho a área acadêmica, científica, eu acredito em dom, mas essa é a Tatiana, ok? Porque na área acadêmica, na área científica, realmente as pessoas não acreditam no dom, e sim acreditam que cientificamente todo mundo é capaz de tudo e ponto, tá? Mas aí vamos voltar aqui, falar um pouquinho do Mozart, ok? Pode sugerir pistas enganosas a ideia de dons sobrenaturais ou talentos geneticamente determinados. Aos olhos de Leopoldo, por exemplo, seu caçula era o milagre que Deus havia permitido nascer em Salzburgo. O assombro, contudo, embora compreensível, não precisa enveredar para o fatalismo. Como pondera o biólogo americano Wilson, né, Edward Wilson, ao analisar a relação entre genes e cultura, não existe um gene para tocar bem piano, ou mesmo algum tipo de gene Rubinstein para tocá-lo extremamente bem. O que há, em vez disso, é uma ampla conjunção de genes cujos efeitos favorecem destreza manual, criatividade, expressão emotiva, foco, espectro de atenção e controle de tom, ritmo e timbre. Essa conjunção também torna a criança bem dotada, propensa a tirar proveito da oportunidade certa na hora certa. Ela tem um instrumento musical, provavelmente dado por seus pais musicalmente talentosos. Recebe deles o estímulo de um elogio merecido. Repete o feito, é outra vez estimulada e logo abraça aquilo que se tornará a preocupação central de sua vida. Nem todo prodígio é um gênio, assim como nem todo gênio é ou foi um prodígio. Mozart foi um prodígio que se fez gênio. O seu caminho de criança prodígio a gênio maduro, procurei mostrar, revela o acerto do verso de Hesíodo. Ante os portais da excelência, os altos deuses puseram o suor. O surgimento de um Mozart, em suma, pode ser entendido como o efeito da convergência, estatisticamente improvável, de um grande número de circunstâncias felizes, excepcional dotação genética, a fortuna de uma educação exigente numa esplêndida tradição musical, a convivência com modelos inspiradores e exemplares,
um clima cultural especialmente propício e uma energia pessoal vulcânica ligada a um não menos generoso impulso criador. Acidentes felizes, é bom lembrar, acontecem. A vida oprime, o som liberta. Mozart, é verdade, não tem elevação espiritual de Bach ou a profundeza emotiva de Beethoven, nem por isso, contudo, é menor que eles. Acima de tudo que conheço, reverencio ou posso conceber a vibração pulsante e a perfeição melódica destes sons, traduzem aos meus ouvidos a ideia de um universo bom. O que pode qualquer doutrina ou religião instituída, calcada na miasma do verbo, diante da verdade infinita que emana de sua música? Na obra de Mozart, sentimos pulsar a força da crença, se não da existência, pelo menos na possibilidade de existência de uma ordem cósmica que transcende. Alguma coisa muito além da nossa capacidade de compreensão, mas que nos é facultado entrever ou intuir no contato com o universo da música. Que a esperança viril e o ânimo luminoso dessa arte esteja conosco na difícil jornada que o século XXI prenuncia. Então, aqui está falando sobre esse gênio que, na verdade, segundo esse texto, é a junção de gene, de toda essa influência comportamental e essa carga que tem em torno dele, ok? Se eu tenho um prodígio na minha casa e eu não alimento, ele não vai se tornar um gênio. É um talento morto. Vocês estão entendendo o que a Pro está falando? Então, se eu percebo algum talento dentro de casa, se eu não alimentar, ou se eu não der estímulos, ou se eu né, não ajudar esse talento, a essa criança prodígio, aquele filme, a Prof passou para vocês, Som do Coração? Sim ou não? Gente, tem alguém aqui comigo? Eu tô aqui. Ai, que bom! Também, professor, só que eu não recorto assim, desse movimento aí, não. Hã? Não recorda, não? Então tá bom. Mas então fica como sugestão para quem... Violão? Oi, amor? É daquele menininho que faz som batendo no violão? Isso! Esse filme é muito bom. Então, esse filme fala de um garoto prodígio, e tem uma cena do filme que é muito engraçada, que é aquela garotinha, eu vou dando spoiler, né, mas só esse spoiler fofinho que eu vou dar. A garotinha chega a falar pro reverendo lá da igreja que ela encontrou um garoto prestígio, e ele tá dormindo embaixo da cama dela. É que eu adoro esse filme. Se você não assistiu, assista. Se nós estivéssemos em sala de aula, pode ter certeza que eu passaria para vocês, porque aquilo é um prodígio, né? É uma história verídica, tá? Fiquem, o August Rush é o nome dele fictício. Ai, gente, o nome dele verdadeiro, deu branco agora, mas vou lembrar, tá? Até o final da aula acho que eu lembro. Mas assistam, tá? O Som do Coração não é um filme novo, mas é um filme legal, é uma história verídica. O garoto, ele tem ouvido absoluto. É o que a gente fala na música, eu faço um barulho, ele determina o tom, ele sabe a nota musical que é. Tá? É muito legal, se você tiver de bobeira um dia em casa, assista. Vamos falar um pouquinho agora sobre o período clássico na música. Vamos lá, a Prof vai ler um pouquinho, vou tentar resumir para não ficar cansativo para ninguém, que tá todo mundo com a fome batendo na barriga. A música ocidental, né, tem a partir da segunda metade do século XVIII e início do século XIX, período que recebe o nome de clássico. Nesse momento, há uma característica mais intensa, que é relacionada ao quê? Simetria, equilíbrio, bem com a maneira clara de compreendê-lo. Então, se eu faço associação ao movimento neoclássico, racionalismo, simetria, equilíbrio. Neoclassicismo está sob influência do quê? Antiguidade clássica, Grécia e Roma. Então, automaticamente, na música, as características não poderiam ser tão diferentes, ok? Alguns compositores, os nomes de maior peso desse movimento, Mozart e Beethoven, tá? Vale a ressalva de que Beethoven apresentava características românticas, mas aí, assim, uma produção um pouquinho mais tardia, que fica mais para o final desse período de música clássica, tá bom? O iluminismo ainda acontecia em meados da metade do século XVIII, quando a música era entoada nos salões e auditórios. O que prevalecia era a lógica, a razão e, sobretudo, a busca pelo conhecimento. Foram poucos os que se mantiveram no poder.
tendo como princípios e superstição ou sobrenatural. Aqueles que não estão enquadrados nos princípios iluministas começaram aos poucos a perder prestígio e espaço de mandatário. Os direitos humanos começariam naquela época a desbancar o direito divino dos reis, que já perdurava há anos. As revoluções francesa e americana marcavam aspectos sociais e políticos dessa época. Uma das marcas do século XVIII é a busca pela razão por parte dos filósofos, como proposta para o comportamento humano. Com tantas mudanças, o cenário requer um novo formato da música, surgindo assim a música clássica. A nova música do século XVIII trazia com alicerces a objetividade, a periodicidade e o equilíbrio. A música no período de 1720 e 1730, que se desenvolveu 1770, é conhecida como pré-clássica. Houve uma alteração no gosto musical, da mesma maneira que nas artes visuais, como eu já disse, tá? O período neoclássico, caracterizado pelos artistas que sintetizavam a composição vinda do barroco, com um viés mais racional e menos complexa, quer dizer, com menos ornamento e mais equilíbrio, quer dizer, mais razão, menos emoção. O estilo musical adotado pelos músicos clássicos, essa obra A Morte de Marat é do movimento neoclássico, ok? Do Jacques Louis David. O estilo musical adotado pelos músicos clássicos por um breve momento deixou de ser pela extrema ornamentação polifônica do período barroco para ser mais simples, a qual a maior parte das pessoas compreendesse. Alguns compositores justificam essa afirmativa, como Giovanni Battista e John Stamitz, a simplicidade musical em comparação com a música barroca, tendo tanto a preocupação de equilíbrio quanto a valorização da expressão e da estrutura, compunham o estilo clássico. Aqui alguns nomes que a prof já falou. Sinfonias, assim como sonatas para piano, músicas de câmara, quarteto de cordas, em particular, e as músicas de igreja, certamente ganharam com as produções dos três compositores citados acima. A forma sonata era a essência do período clássico. Dependendo do movimento harmônico, a sonata clássica pode ser considerada a forma predominante dos primeiros movimentos de sinfonia, sonatas e obras de câmara. Haydn e Mozart são facilmente inseridos no período clássico. Aí aqui ele fala novamente, o Beethoven é mais difícil, então cuidado, pode ter pegadinha nas questões, tá? Não que a professora Tati vá fazer isso, mas eu falo nos vestibulares por aí, tá? Porque, ó, haja vista que sua obra está inserida também no romantismo. Eu não acredito assim, eu acredito na pegadinha, mas assim, se você vê que Beethoven está lá, e tem romantismo, e tem outros períodos, põe romantismo, e não tem clássico, você põe romantismo. Agora, se Beethoven está lá, e tem clássico e não tem romantismo, você põe clássico. Agora, se Beethoven está lá, tem clássico e romantismo, amor, coloca D de Deus, ou sei lá. Porque é complicado, porque a data, ó, é clássico. Agora, se você, cabe recurso, vamos pensar nessa opção que cabe recurso e ponto final. Porque cronologicamente Beethoven é da música clássica, ok? Fechou? É a mesma coisa que eu falo da obra do Mank, O Grito. Ela tem uma influência enorme no movimento expressionista, porém, a data, cronologicamente, ela é do pós-impressionismo, tá? Acontece. Quem elabora a questão vai saber, né? Mozart, ó, não há como pensar na música, como a gente já falou um pouquinho dele, a prof não vai ler, tá bom, meus amores? Senão fica muita coisa. Fala do gênio classicista, embora o conceito tenha sido desenvolvido apenas no período barroco, dominava várias técnicas, gente, e além desses instrumentos. Aqui tá pedindo para ler sobre os três tenores, eu não vou ler, vou voltar com vocês agora. Ai, tem que interromper, peraí. Tudo bem? Todo mundo tá me vendo? Sim, senhora. Queridos, sobre a música clássica, tranquilo? Ela é mais simples, ela é racional, ela não tem aquela ornamentação, aquele exagero de detalhes, Beethoven e Mozart. Vocês ouviram ao final daquele vídeo? Toda aquela composição que passava como música de fundo era Mozart, tá? Eu vou fazer chamada, e se der tempo, a prof passa ilustrando a história do Beethoven, tudo bem? Vamos combinar assim? Tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Semana passada eu comecei pelo terceiro A ou terceiro B? Sincero, hein? Não, sinceramente eu não lembro, não. Ah, então vou começar pelo terceiro A. Pode ser? Pode ser. Então, fechou. Me ajuda aí se tiver alguém no chat, tá? Abílio.
Alberto. Tá no chat, professor. Ok, obrigada, Alex. Álvaro. Oi. Oi. Amanda. Presente. Obrigada. Ana Júlia. No chat. Ok. Anthony. Também tá no chat. Ok. Beatriz. Também. Caio do Alibi. Caio Maia. Caio Shinji. Presente. Aí. Daniele. Presente. Obrigada, amor. Davi Casagrande. Eu. Ok. Davi Godoy. Henrico. Fábio. Tá no Quem chat, Fábio tá professora. no chat. Ok, vou tirar. Fernando. Gabriel Kioshi. Eu, presente. Gabriel Toshio. Tá no chat, Toshio tá no professora. chat. Ok. Gabriele Anjos. Tá no chat. Gabriele Uema. Chat. Jean Felipe. Esse aí faltou, pelo visto. Tá. Juan. Presente. Juliana. Faltou Larissa. também. Faltou também, tá? Larissa. Tá presente no chat. Lívia Rodrigues. Eu. Lívia Sampaio. Presente. Luan. Tá presente no chat. Lucas Eide. Presente. Lucas Oshiro. Tá no chat. Ok. Luiz Felipe. Yasaki. Luiz Felipe Nunes. Tá no chat. Luísa Rodrigues. Presente. Obrigada. Maria Eduarda Barbosa. Presente. Maria Eduarda Gomes. Tá no chat. Maria Eduarda Grill. Tá no chat. Maria Fernanda Tedesco. Já tá dando preguicinha, né? Mariana Barbosa. Mariana de Moraes. Melissa. Presente. Obrigada. Natália Kanashiro. Tá no chat. Natália Mazzoni. Pedro Henrique. Tá no chat. Poliana. Presente. Obrigada. Raíssa. Rebeca. A Rebeca tá no Tainá. chat. A Tainá. Quem está no chat? Tainá? A Rebeca tá no Rebeca. chat, a Tainá tá aí. Ok. Beleza. Vitor Lucas. Vitória Mata. O Vitor Lucas e a Vitória Mata estão presentes. Ok. Vinícius Santos. Presente. Beleza. Vitória Barbosa. Presente. Bruna Aguilar. Enzo. Presente. Cadê o Enzo? A Bruna tá presente, professora. Tá. Eu vi. O O Enzo. Enzo não tá aqui, não. Alessandro. Não. Ok. Vamos terceiro B rapidão. Rapidez. Bora lá. Alexandre. Amanda. Obrigada, querido Amanda. Presente, professora. Presente. Ana Paula. Ana Rebeca. Arthur Borges. O Arthur tá aí. Tô aqui. Obrigada. Caio Augusto. Caio Correia está? Não? Davi Furtado. Fernando Peralta. Presente, professor. Obrigada. Gabriel Fontoura. O Tá Fontoura no tá no chat, chat. professora. O Gabriel Fontoura, né? Isso. Gabriel Orlando.
Tá presente no chat. Ok, Gabriela Gonçalves. Tá no chat. Gabriele Almeida. Presente, prof. Obrigada, amor. Gabriele Rodrigues. Presente. Obrigada, Chuchu. Ana, colegã. Eric. Isadora Marcela. Presente. Obrigada, amor. João Kleber. João Manuel. João Pedro Santos. Aqui, professora. Obrigada. João Vinícius. Presente. Obrigada. José Henrique. Bom dia. Bom dia, Chuchu. Caio Henrique. Tô aqui. Obrigada. Você acordou agora? Essa voz. Larissa Leal. Não. Larissa Matos. Letícia Brito. Oi, tô aqui. Letícia, né? Isso. Ok. Obrigada, meu amor. Luana Maria. Lucas Barros. Lucas Moraes. Tá no chat, professora. Ok, obrigada. Luiz Henrique. Luiz Henrique Nakayashi. Luiz Henrique Correia. O Lucas Henrique tá presente. Tá, eu vou tirar então. Manuela. Presente. Obrigada, amor. Manuela dos Santos. Tá no chat. Manuela Kiel. Tá no chat. Manuela Sanches. Também tá no chat. Ok. Marco Antônio. Tá no chat. Beleza. Maria Fernanda. Também tá no chat. Maria Júlia. No chat. Esses caras de pastel têm vergonha de falar presente? Mariana. Presente. Obrigada, amor. Mariana Cimei. Presente. Obrigada, Cícero. Mariana Vitória. Natan. Nicolas. Nicolas tá no chat. Tá. Pedro Henrique. Pedro Peralta. Henrique tá no chat. Tá no chat? Ok. Pedro Peralta. também. Também. Priscila. Também tá no chat. Ok. Rafaela. Não? Thaísa. Thaísa tá presente. Vinícius. Vinícius tá presente. Ana Gabriele. Arthur Ximenes. Estou aqui, professora. Beleza. Stephanie. Não. Então, acabou-se que era doce. Quem ficou? Quer ver o vídeo do Beethoven? Tem certeza que uma galera já vazou, né? Pode colocar? Pode passar para você. Tá, vou colocar, peraí. Deixa eu abrir ele primeiro, aí eu já coloco, só um minutinho, tá? Aí, deixa eu só pular o anúncio. Só um minutinho. Ai, carambola. Ó, tá indo, tá indo. Foi? Já vou espelhar para vocês. É o mesmo esqueminha daquele outro, tá? Só que agora ele fala sobre Beethoven. Outro fofucho. Ilustrando história. Já imaginou um músico não poder escutar? Pois foi exatamente isso que aconteceu com um dos maiores compositores de toda a história, Ludwig van Beethoven. Ele nasceu em 1770 na cidade de Bonn, na Alemanha, e foi seu pai, um homem muito severo, quem lhe deu suas primeiras aulas de música. Com apenas 5 anos de idade, Beethoven já demonstrava grande habilidade ao piano, e aos 8 passou a ter aulas com o músico Christian Neff, que, impressionado com Beethoven, lhe deu uma profunda formação musical.
permitindo que com apenas 11 anos ele se tornasse músico profissional. Aos 16, participou de um recital para o grande compositor Mozart, o qual se impressionou com o talento do jovem Beethoven. Ainda que sua carreira se mostrasse promissora, em casa ele enfrentava momentos muito difíceis. Numa época em que a medicina ainda era limitada, Beethoven perdeu 3 de seus irmãos ainda bebês, além de sua mãe tão amada que veio a falecer de tuberculose quando ele tinha 16 anos. Seu pai mergulhou no vício do alcoolismo e Beethoven, apesar de jovem, se viu obrigado a tornar-se o chefe da família, cuidando de seus 2 irmãos menores, Caspar e Nicolaus. Em 1792, aos 22 anos, Beethoven se mudou para Viena, na Áustria, cidade que era a capital mundial da música e onde viviam os maiores compositores de seu tempo. Em Viena, Beethoven estudou com grandes mestres da música, como Joseph Haydn e Antonio Salieri, e ali compôs todas as suas principais obras. Aos 26 anos, porém, Beethoven começou a perder a audição. Este fato, obviamente, lhe deixou profundamente incomodado e até mesmo envergonhado, mantendo em segredo por muitos anos a sua deficiência. Mas apesar de lhe ter trazido grande sofrimento, Beethoven, ainda assim, continuou a compor. Aos 54 anos, em 1824, 3 anos antes de sua morte, Beethoven compôs uma de suas obras mais conhecidas, a sua 9ª Sinfonia. Dizem que enquanto a escrevia, encostava seu ouvido junto ao piano para que conseguisse ouvir as notas. Talvez a surdez tenha lhe impedido de escutar suas próprias músicas, mas impulsionado pelo amor à sua arte e comprometido com seu talento, Beethoven presenteou o mundo com composições que tocam e tocarão para sempre o coração de toda a humanidade. E aí, gostaram? A história dele é fofa, né? É uma história de superação, na verdade, porque pensa você não ter audição para você tocar. Então, você usa... É lindo! Procura... Eu vou mandar o link aqui para vocês, aqui no chat. E deixa eu só... Peraí. Peraí que tá tocando do outro, não quer... É ilustrando a história, então tem de vários artistas, então ele é bem sucinto, é bem fofo, e você aprende rapidamente, né, ainda mais de uma forma assim que, eu sou visual, eu tenho certeza que muitos aqui que aprendem, né, são visuais, porque tem várias formas de aprendizado, tem o visual, tem o auditivo, né, tem o sinestésico, e o nosso maior desafio agora com toda essa pandemia são os sinestésicos, o fato da gente não estar podendo ter esse contato, né, e infelizmente tem muitos, a gente precisa visualizar, a gente precisa tocar, a gente precisa sentir, né, para aprender. Tem pessoas que não, tem pessoas que conseguem sentar depois assistir o vídeo, assistir a aula e assimilar todo o conteúdo, tá, mas cada um é um. Mas depois entrar no canal, curte o canal, não é meu, não ganho nada com isso, tá? Gente, um beijo no coração, essa semana não tem atividade, eu sei que essa semana para vocês está sendo bem cansativa, né, que tem essas atividades, as avaliações discursivas, então, relaxar, tá? Quem não me enviou, se me puder me enviar até de noite, um beijo no coração e até semana que vem. Alguém quer falar alguma coisa? Professora, Beijo, posso beijo. perguntar um negócio? Pode, Chuchu, pode falar. É que a senhora acabou comentando do barroco. Daí, o barroco, na questão do rococó, ele era totalmente contra a igreja ou tinha alguma coisa relacionada com a visão no homem como sempre no universo? O barroco, na verdade, foi um desespero da igreja em resgatar os fiéis. Então, assim, na verdade, o barroco, ele se aproximou muito da igreja novamente. Na verdade, a igreja quis aproximar os fiéis de Deus, né? Porque devido ao Renascimento, que foi o movimento anterior, que deixou de ser o Deus o centro do universo para ser o homem o centro do universo, aí o barroco falou, né, o movimento barroco, na verdade, com as reformas que ocorreram, com as reformas protestantes, então aí o barroco, ele fez com que através da arte, da literatura, os fiéis voltassem, na verdade, mais para Deus, em toda a sua produção. Na verdade, era um desejo deles, não que isso realmente aconteceu,
tá? E houve, inclusive, até uma guerra muito grande entre o sacro, o que era profano, o que era de Deus, Deus e o diabo. Então, tem muitas obras, inclusive, com essas temáticas. Deu para entender, Chuchu? E isso acaba refletindo na música, acaba refletindo nas artes visuais, no teatro, e na dança de alguma forma, né? Porque nessa época não tinha como desconectar a dança de algumas linguagens artísticas, ainda não, né? A dança ainda era conectada. Depois que assim, o balé se tornou mais autônomo, e aí depois outras ramificações da dança. Respondi, Chuchu? Respondeu, muito obrigada. Ah, de nada, amor. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, comentar algo? Não? Então, um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, beijo, Amandinha.